Olá, pessoal! Estamos de volta no último programa do ano, no último episódio do nosso De Cara com Elas, que esse ano, então, teve o seu início aqui pelo Poa Streaming TV. Então, é uma alegria muito grande poder dizer mais uma vez, e nesse último episódio, que a alegria está contigo, Vanessa Soares, minha amiga. Igualmente, oi, gente. E mais alegria ainda que em 2025 a gente continua com De Cara com Elas. Certeza. Cheio de novidades, que nós não podemos dar spoiler. Mas eu acho que esse ano a gente sabe que foi um ano de desafios, foi um ano difícil para o nosso estado, para todos nós. E quando a gente chega nesse momento, olhando para trás, a gente percebe o quanto a gente foi forte, o quanto a gente foi destemido e o quanto a gente venceu esses desafios e está pronto aí para encarar esse 2025 com muita garra, com muita disposição, com muita vontade. E já que a gente está tão preocupado assim, né, em como vai ser esse 2025, hoje nós vamos falar sobre uma pauta que é muito importante para nós como cidadãos, mas para nós também enquanto sociedade, que é sobre economia, né, Vanessa? É aquela pauta relevante que influencia desde o preço ali do cafezinho até as decisões mais estratégicas do país. E a gente ouve tanto, né, taxa Selic, o PIB, inflação. E, às vezes, para muitas pessoas, isso pode parecer um aumento do dólar. Aumento do dólar, isso pode parecer uma pauta complexa ou parecer tão distante das nossas vidas, da nossa realidade. Deixa isso com eles, os economistas que resolvam, os prefeitos, os secretários, os vereadores que resolvam. Não, gente. É fundamental entender de economia, para a gente saber o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, né? Para a gente saber o que a gente pode comprar, não comprar, ou por que a gente é impactado para tudo diretamente. Educação financeira deveria estar lá na escola. Eu sou a favor. A gente possa entender, até para gerenciar os nossos ganhos, né? Saber para onde é que a gente está investindo. Então, era uma pauta que realmente deveria estar cada vez mais assim inserida no nosso cotidiano. Na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Porque ela está, mas eu digo como estudo, como, né? Como valorização até. Como valorização e compreensão dessa pauta. E para falar sobre ela, nós temos hoje mais uma mulher incrível. Eu posso dizer que é minha amiga maravilhosa, Iracema Castelo Branco, economista incrível. Bem-vinda. Seja bem-vinda! Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e ainda mais encerrando um programa de 2024, um programa que fala de mulheres, né? E nós mulheres somos mais da metade da população brasileira e a população gaúcha, então é uma pauta super relevante. Eu quero dizer que a economia é pauta de mulher, sim. Também, né? Exato, também, né? E como é bom quando a gente tem mulheres que estão inseridas em contextos que muitos podem ter o preconceito de dizer, não, isso é coisa de homem, falar de dólar, falar de taxa de juros, falar de PIB, deixa isso para eles. Só que não, né, Iracema? Só que não. É maravilhoso essas pautas, eu gosto, me divirto, me identifiquei com a economia e adoro falar e principalmente desmistificar. Mostrar que a economia não é essa coisa complexa. Acho que ao longo do tempo, a própria ciência econômica, ela buscou trazer muita matemática, muito conhecimento rebuscado que afastou as pessoas. Mas o início da economia, quando a economia nasce, né, lá em 1700, com o Adam Smith, se chamava economia política. Porque as decisões econômicas, elas influenciam diretamente na vida das pessoas. E por isso o seu contexto político, porque são as tomadas de decisões que vai influenciar não só a vida da população atual, mas também das novas gerações. Então, por isso, a importância da gente entender, compreender e como que isso afeta na nossa vida. Então, o que é a economia? Economia é como nós, enquanto sociedade, nos organizamos para a produção de produtos, serviços, a sua comercialização e o seu consumo. Então, isso é economia. É como que a gente se organiza para produzir tudo que nós precisamos para a nossa vida. E nós temos as famílias, que são os consumidores e que também são os trabalhadores, então, que ofertam a sua mão de obra, as empresas que produzem, e nós temos também o Estado, né? E o que é o Estado? O Estado, ele é o equilíbrio dentro de todo esse processo, porque ao longo
a própria teoria econômica mostra que o processo de produção gera desigualdades. Então, é papel do poder econômico organizar todo esse processo para que a gente tenha estradas, né, para que a gente tenha educação, mas também para que a gente tenha condições de vida digna para todo mundo. Iracema, como é que a economia entrou na tua vida? Né? A gente Os sabe, números, esses números. Tu tá nos trazendo isso de uma forma tão leve. É tão bom ouvir Iracema falar de economia. Porque para né? jornalista, a gente confessa que a economia para nós dá um pouco de frio na barriga, né? Exato, porque é um assunto que sim, a gente tem que ter conhecimento, e não é qualquer um que resolve um belo dia acordar, eu resolvi fazer economia. Como é que a economia entrou na tua vida? Bom, eu sou natural do Maranhão, né, de São Luís, Maranhão, de uma família muito pobre, e que me marcou muito os contrastes sociais e as desigualdades. Então, de olhar por que muitos têm tudo e por que nós não temos nada. Sou de uma família que, muitas vezes, faltou o básico, faltou a comida dentro de casa. E eu sempre fui muito investigadora, de querer entender, de querer conhecer. Sempre tirei boas notas na escola, estudei em escolas públicas. E no ensino médio, quando eu pude conhecer disciplinas como filosofia, como sociologia, isso me despertou interesse, né? A gente não tem economia no ensino médio, deveria ter. Mas a partir da filosofia, isso me despertou interesse. Então, até a minha primeira concurso vestibular, eu fiz para filosofia, na Universidade Federal do Maranhão, onde eu cursei até por 1 ano e meio, mas as discussões filosóficas não resolviam a minha inquietude intelectual. Entendi. Né? E eu muito cedo fui trabalhar num banco. Fui trabalhar aos 15 anos, comecei como estagiária num banco de desenvolvimento, né? Que isso é o lá Banco no do Maranhão Nordeste, ainda, né? lá no Maranhão. E isso eu já comecei a identificar e entender melhor. Bom, mas o Estado intervém na economia, bom, mas né, a gente tem produtos e serviços, e aí isso me deu interesse. Quando eu decidi, então, sair do Maranhão e migrar, e me identifiquei, eu sou hoje uma maraúcha, porque nossa gaúcha. Eu tenho hoje mais tempo de Rio Grande do Sul do que do Maranhão, já estou aqui há 23 anos. Então já é mesmo uma sou uma maraúcha. E quando eu decidi vir, com a minha experiência de banco, eu pensei, vou atrás de algo que me complemente, que me dê respostas intelectuais para as minhas inquietudes. E, por sorte, um amigo me disse assim, tu precisa entender de economia, tu precisa conhecer a economia. E me deu de presente um livro que eu guardo com muito carinho, que se chama Economia Brasileira Contemporânea. E que explica o processo da economia de forma simples, e principalmente o processo do Brasil, né? E de como que as decisões políticas e a vida das pessoas são impactadas, né? Quando a gente for olhar os direitos trabalhistas, são consequências da teoria econômica aplicada à vida real, né? Aplicada no nosso contexto social. Então, isso eu me identifiquei. Eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Tu tinha quantos anos aí, Iracema? Eu tinha 21. Eu tinha 21. E esse livro, ele me impactou, que eu li em um mês. Em um mês, eu li um livro de umas 100 páginas, assim, com informações complexas, com teorias complexas, que eu não tinha tido contato até então, mas eu falei, isso aqui me tocou, né, intimamente. Eu falei, é essa profissão esse caminho que eu quero. É esse caminho que eu quero. E aí eu entrei... Só fazendo uma perguntinha ali no meio, que eu fiquei aí curiosa, aí tu falaste que esse amigo que te presenteou com o livro, ele já era daqui do Sul? Já era aqui do Sul. E por que tu acabou vindo para o Sul, assim? Bom, como eu trabalhei num banco de desenvolvimento, nós tínhamos os indicadores econômicos e sociais do Brasil inteiro, né? Porque o Nordeste buscava atingir indicadores econômicos e sociais melhores a partir do banco. Então, eu olhava para a região Sul com seus indicadores, né? Naquela época, a gente está falando aqui da década de 90, e eu falava assim, puxa, eu queria morar num lugar mais desenvolvido, puxa, eu queria... Mas eu, primeiro... estive visitando alguns lugares, né? Então, quando eu olhei que, por mais que eu fosse a pessoa mais eficiente e tivesse as melhores, tivesse naquele momento uma boa renda para aquela minha região, eu poderia ter
algo melhor em outro lugar, que o salário médio era mais elevado. Olha, eu já ela tinha já uma tava visão de ligada, economista olha a sem ser visão. economista. Por isso que eu perguntei, porque a visão também já era diferenciada desde aquela época, com Já. 20, com 20 anos, 21 depois anos. 21, né? Então, o que que eu fiz? Eu analisei alguns estados. Então, eu fui para São Paulo, mas eu vi que, assim, não me tocou. Eu fui para Brasília. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu lembro muito bem. Eu cheguei na Redenção, era uma primavera, mais ou menos uns 17 graus, e eu, da minha realidade, de 32 Quer dizer, graus. a diferença do clima Eu falei também. assim, ai, tudo florido, e as pessoas alegres, caminhando. Eu falei, ai, aqui é o meu lugar. Olha, Aqui é o meu lugar. interessante. E isso eu vi inicialmente para conhecer, porque era o que eu fazia. Eu tirava férias e eu visitava um lugar e já analisava como é que seria o emprego, né? Já visitava alguns Já tinha lugares. esse olhar. Já tinha esse olhar. Então, quando eu vim para cá, eu visitei alguns lugares que tinha mais a ver com a minha experiência de bancária, né? Que eu tinha lá no Maranhão. E depois, quando eu decidi aqui, eu voltei para o Maranhão, ainda fiquei 3 meses, bati todas as minhas metas, né? Guardei uma boa remuneração e vim, né? E organizei toda a minha Tudo vida. planejado. Tudo olha só. planejado. Ou seja, ela já era economista, igual a maioria das jornalistas. E uma coisa interessante é que eu não cheguei a receber nem o meu primeiro seguro-desemprego. Porque com menos de um mês eu já estava empregada em um banco internacional. Olha E um isso. banco internacional de financiamentos agrícolas, onde eu permaneci por 9 anos, fiz toda a minha graduação em economia e fiz todo o meu mestrado em economia estudando. Aí só depois que eu prestei concurso, fui servidora da Caixa Econômica Federal e depois economista da Fundação de Economia e Estatística, que aí era o meu sonho, enquanto estudante de economia, poder, não, eu quero, né, ser economista, quero analisar dados, quero poder falar de políticas públicas, e aí realizei o meu sonho, sendo economista no governo do estado. Em que ano tu Olha, veio para o Rio Grande do Sul, então? 2001. 2001. E a Em família... 3 de agosto de 2001. Olha isso. E a família? Que eu sei que tu tem marido, tem um filho. Isso veio depois. Tudo bem, né? Já é um gaúcho aqui, né, Iracema? Sim, já é um isso gaúcho. veio depois. Olha só que interessante. Quando eu estava no final da faculdade de economia, estudava em Canoas, no La Salle, e eu dizia, e os meus amigos todos se formando, né, que já estavam mais adiantados, e eu falava assim, nossa, eu vou me formar, eu não tinha família aqui, eu não tinha mãe, não tinha ninguém. Eu dizia assim, eu não tenho nem um namorado, como é que eu vou me formar? Para que eu vou dedicar o meu discurso? Quem é que vai estar me assistindo na hora da cerimônia? Eu lembro que era a minha preocupação, mas como Deus acaba nos guiando e tudo, e a nossa vida, quando a gente deixa fluir, tudo acontece na hora certa. Um semestre antes eu conheci o meu marido. E eu Lei morava... da atração, isso. Isso é lei da atração. Eu morava em Canoas. Esse banco que eu trabalhava se mudou para Porto Alegre, então eu fui para Porto Alegre para morar em Porto Alegre. E aí conheci um gaúcho canoense, onde nós nos conhecemos. Logo já teve pedido de casamento, Olha 6 meses só. a gente casou. Esse lado que a gente E eu gosta de voltei. conhecer também. E eu voltei para Canoas. Então, assim, além de Rio Grande do Sul, eu tenho uma ligação muito com Canoas. Agora já tem um filho gaúcho, né? Agora não tem mais como fugir. Meu filho tem 11 anos, é a coisa mais linda. Acho que mãe, assim, quando ver um filho praticando boas ações, quando vê um filho de bom coração, aí a gente se sente realizada. Isso, tu estava no caminho certo, né? É verdade. Não, e aí também completou anos essa semana. Eu pensei exatamente isso. É um menino muito do bem também. Que bom para nós todas, porque os da Monique também. Não, aí que tá. Eu acho que isso é bem legal, isso que tu traz, porque todas nós somos profissionais, né? Todas nós estamos inseridas aí nesse contexto, às vezes meio frenético de vida, correria e trabalho, mas é tão legal a gente ouvir uma economista que trabalha pra caramba e o carinho e o orgulho que a gente sempre tem dos nossos pequenos, né? Vão ser sempre pequenos. O meu fez 18 anos também, agora em novembro, sempre pequenos. Mas, Iracema, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a questão dessa desmistificação da economia. Vamos começar falando sobre inflação, né? A gente fala muito, a inflação subiu, a inflação desceu, e daqui a pouco quem está lá assistindo, ouvindo rádio, assistindo televisão, lendo um jornal, na própria rede social, que tu olha alguém trazendo essa pauta, tu pensa, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Como a inflação impacta na nossa vida? Exato. Como a inflação impacta? O que é inflação?
E como ela impacta na nossa vida? Bom, a inflação, ela é o aumento generalizado de preço. Então, ele é aumento dos preços. Se a gente for olhar, cada pessoa tem a sua inflação. Por quê que eu digo isso? Porque a inflação é a perda do nosso poder aquisitivo ao longo do tempo. Então, os preços dos produtos aumentam e o nosso salário ele não aumenta na mesma proporção. Então, a gente está perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Então, por isso a importância da inflação. Agora, cada pessoa tem a sua taxa de inflação. Por quê? Porque é o preço dos produtos que nós consumimos. Agora, o que o governo faz? Faz indicadores de inflação. E nós temos vários indicadores de inflação. Agora, qual é o indicador que o governo coloca como referência, que é o IPCA? Né? Esse é o indicador que traz a meta de inflação que o governo persegue. E por que é importante a gente falar de inflação? Primeiro, para entender que existe a inflação, esse aumento de preço se dá por vários motivos. Quando se tem um produto que ele é muito cobiçado, muito desejado por muitas pessoas e tem pouco, que a gente chama na economia de escassez, esse preço vai aumentar. Por quê? Porque eu tenho muitas pessoas querendo consumir algo que não tem disponível para todo mundo. Então, esse preço naturalmente vai aumentar, o que a gente chama de inflação de demanda. Por quê? Essa inflação também, quando nós temos um aumento de renda da população e os produtos, a oferta, a produção dos produtos de uma maneira geral não acontece no mesmo ritmo, a gente chama, estamos gerando inflação de demanda, porque os preços estão aumentando porque as pessoas querem consumir mais, porque tem mais renda, mas a gente não tem os produtos, não aumentaram na mesma proporção. Mas também eu quero chamar a atenção, que passa muito despercebido, que é a inflação de oferta. O que é a inflação de oferta? E a gente tem isso bastante. Quando nós temos, por exemplo, uma estiagem, ou nós temos algum problema em uma determinada produção, aonde isso deixa de termos esses produtos, ou quando a gente tem problemas aonde um determinado produto ele precisa de componentes que são importados, e por algum motivo não consegue mais importar. Então, a gente chama aí de inflação de oferta. Por que é importante a gente entender que existe dois tipos de inflação? Porque quando o governo fala de taxa de juros, por exemplo, que é o grande debate, a gente tem Conselho Monetário que se reúne de tanto e tanto tempo para definir se aumenta ou não a taxa de juros. Por quê? Porque essa taxa de juros ela vai influenciar a inflação. Se aumenta a taxa de juros, sempre que se quer controlar o preço das coisas. Por quê? A taxa de juros, ela quando você vai buscar algum empréstimo e esse empréstimo vai ficar mais caro, porque os juros, né? Tá mais as alto, pessoas diminuem o seu consumo. Não, eu não vou consumir agora. Sim. Que a gente chama na economia também, que são as expectativas. Então, os consumidores que querem consumir, mas vê que o juro está muito alto, não, eu não vou consumir agora, vou consumir mais lá na frente. Então, isso diminui o que a gente chama de demanda. Diminui as pessoas querendo comprar algo. Então, se eu estou diminuindo quem quer comprar, os preços, o que se espera é que ele vai diminuir. E os preços diminuindo, a gente tem uma redução da inflação. Então, a taxa de juros ela é usada para controlar a inflação, mas é importante dizer que isso só funciona quando a inflação ela é de demanda. Quando é por outros motivos, e o que a gente pode fazer, assim, de uma forma muito simplista, né? Porque claro que a gente teria que entrar na pauta de uma forma mais profunda para proteger o orçamento familiar em tempos de inflação e alta do dólar, né? Que a gente está falando muito aí, que recentemente foi um pouquinho mais de que R$6. Quais as medidas, assim, de uma forma mais generalizada para proteger esse orçamento? Bom, as pessoas protegem o seu orçamento. Primeiro, depende da faixa de renda, né? Sim. Da realidade de cada um, eu diria muito inicialmente. Individual, né? É muito caso a individual caso. e assim, e tudo depende. Na economia, a gente estuda muito que tudo depende. Quando você tem... Quem defende que nós precisamos ser muito atento controlando a inflação? Se utiliza dizendo que as pessoas mais pobres são mais afetados pela inflação, o que é uma verdade. Por quê?
quem tem a baixa renda, a maior parte da sua renda ela vai para o consumo. Pouco sobra para que ela possa fazer algum investimento, para que ela possa guardar, para que ela possa fazer poupança. Então, a maior parte da renda, ela vai para o consumo. Ela vai para comprar a cesta básica, ela vai para pagar a conta de luz, ela vai, certo? As necessidades básicas, as necessidades básicas. Então, se não sobra nada, quem recebe a sua remuneração e gasta tudo, ela não tem como se proteger. Não tem como se proteger. Qual é o aspecto, né, que resta aí para quem está nessa situação? É buscar valorização do trabalho. É quando você tem, o que a gente está discutindo agora, as regras, né, do pacote, falar sobre salário mínimo, é a regra de valorização do salário mínimo, porque é só aí que ela tem alguma recomposição. Sim. Quando a gente, se a gente tem uma taxa de inflação no ano, tentando ser didática, né, de 10%, então no ano seguinte o salário ele precisa aumentar 10% para compensar aquela taxa. Aumentando 10%, a pessoa não está mais rica, a pessoa só está recompondo o poder de compra que ela estava até então. Agora, se nesse período, digamos, que a valorização do salário tenha sido de 20%, então aí sim a pessoa está 10% mais rica, entre aspas, né? Por quê? Porque 10 foi a recomposição, foi o que ela já tinha e perdeu, e 10 é o que ela aumentou de poder aquisitivo, que ela vai poder comprar mais produtos. Agora, mais ou menos aquela coisa, assim, né, que às vezes a gente fala, tá no momento, né, de repente, um momento melhor financeiramente, mas tudo também depende, né, nós conversamos muito lá em casa sobre isso, o quanto tu gasta, porque se tu gasta tudo, né, de repente do teu salário, do teu poder ali aquisitivo, tu acaba que não sobra nada. Não sobra nada. Então, nós lá em casa, não guiados por mim, mas por meu marido, que também é economista, por isso que eu acabo ouvindo muito isso. O que a gente precisa ver, o que vai sobrar, se vai sobrar, se sobra no final do mês, né? Então, ele me puxa muito isso. Exatamente por quê? Porque a orientação é você nunca gastar tudo. Você sempre guardar algo, formar uma poupança, né? Por que é importante formar uma poupança? Primeiro, para que você tenha uma reserva para os imprevistos, os problemas que acontecem na vida e você, né, se tem essa reserva. E outra que isso, no conjunto da sociedade, essa poupança, isso que sobra no mês, a gente tem o seguinte, as famílias depositam no banco, certo? Guardam o seu recurso no banco. Guardando no banco, obviamente, alguma aplicação, a gente tem a poupança, mas a gente tem outras formas de aplicação desse recurso que vai gerar alguma renda dessa aplicação financeira. Tem gente que diz, eu investi num fundo. Não, você fez uma aplicação financeira num fundo, né? Mas, pois bem, olhando pelo lado monetário da economia, porque a economia a gente tem várias dimensões, né? A gente tem o lado real da produção dos produtos, a gente tem o lado monetário. Pelo lado monetário, o empréstimo que é feito, alguém que quer abrir uma empresa e que vai num banco pedir recurso, ele vai receber os recursos das pessoas que colocaram a sua poupança ali, que guardaram a sua reserva ali. Então, num país, quanto menor for a sua poupança, quanto menor for a reserva, né, que a sua população faz, também a gente vai ter em crédito. Então, se essa reserva é muito baixa, obviamente que a gente vai ter pouco crédito para quem quer comprar uma casa, quer botar uma empresa, quer comprar os seus eletrodomésticos. A gente vai ter pouco recurso para isso, né? Agora, para o lado de quem está colocando recurso, que aí é um fato que eu acho relevante, né, para a economia brasileira, principalmente, quando a gente coloca recurso no banco e aplica, por exemplo, em um fundo de renda fixa ou aplica em tesouro, no Tesouro Nacional, o que a gente está fazendo? A gente está emprestando dinheiro para o governo federal. E o que a gente recebe como rentabilidade, ou o que a gente recebe por o pagamento de estar emprestando dinheiro para o governo federal? A gente recebe a nossa taxa Selic. A gente recebe a taxa de juros, né? E hoje quase 50%, são 45,8% de toda a dívida pública federal é paga a partir da taxa Selic, a taxa de juros flutuantes.
Aí eu ouvindo a Iracema e pensando também numa matéria que eu estava lendo agora, que um índice altíssimo de brasileiros estão endividados, né? E isso se deve muito a nós não termos essa educação financeira desde berço. E a taxa de desemprego também. Porque a taxa de desemprego também faz parte da dessa, pauta economia. Desse termômetro também, exatamente. Né? Como hoje famílias, por exemplo, Iracema, que tem um salário mínimo, que daqui a pouco não tiveram esse entendimento de como controlar, né, as suas despesas, o que tu diria para essas pessoas? Dicas simples. De dicas simples para mudar essa realidade. Como tu diz, quando todo mundo começa a ter as suas economias, o Brasil, de uma certa forma, a economia reage de uma forma diferente, de uma forma positiva. De forma simples, o que tu diria para essas pessoas? Como elas podem começar a mudar essa realidade das suas vidas? O primeiro ponto é o controle. O primeiro ponto é controle. Controle dos gastos e controle da sua receita. Então, o velho, a anotação, né? Seja no papel, seja um Excel, seja no celular. O importante é você ter controle. Quanto que eu tenho de remuneração e quais são as despesas que eu tenho. Nunca dá um passo além do que se pode, tá? No mundo se diz que sempre se olha para a taxa de juros antes de fazer qualquer compra. O brasileiro é diferente. O brasileiro olha para a parcela. A parcela vai dar... Cabe no bolso, tá legal. Não, o próprio marketing trabalha isso. Parcelinhas que cabem no seu bolso. A parcela que cabe no... E aí tá um grande problema. Por quê? Porque a gente, geralmente, se tem aí uma parcela baixa, mas a gente tem uma taxa de juros muito alta. Então, algo que custa 10 acaba se pagando ao final do processo 20, 25, isso, né? Então, a melhor alternativa é sempre aguardar para juntar aquele valor e poder comprar, ter um poder maior de barganha quando você vai comprar à vista. No mercado brasileiro, até é algo bem complexo, né? Em qualquer lugar do mundo, quando você vai comprar à vista, você tem um bom desconto. No Brasil, isso acaba não acontecendo, comparando prática, com outros, pela própria prática, né? Vamos dizer assim, dos hábitos. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. A gente também vive num processo, porque também a economia ela é um processo histórico, né? E aí abro parênteses para dizer que a economia é uma ciência social, tá? É uma ciência humana, não é uma ciência exata, como muitos falam. Alguns falam, né? E quando falam isso, a maioria das vezes é para afastar as pessoas do entendimento da economia, para ser algo lá distante, que ninguém sabe, então deixa o povo como se fosse uma coisa mais elitizada, né? Exato, mas a economia não é isso. A economia, ela é social, então ela é fruto da nossa história, do nosso processo histórico. Que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção que nós estamos num período, nós tivemos, ao longo do nosso processo, vários momentos onde a economia ela estava central na questão da comercialização de produtos. Lá no início, vou voltar um tempo atrás para falar, lá no descobrimento do Brasil. O que a gente tinha? Já era um processo econômico internacional onde o que se tinha era a comercialização, o mercantilismo. Então, os países desenvolvidos invadiam os países originários, né, com a sua população originária, e retirava tudo que tinha para quê? Para comercializar isso na sua nação. Essa era a forma de valorização, né? As empresas, as estruturas econômicas eram voltadas para isso. Depois a gente tem o processo de industrialização, e nesse processo de industrialização a gente tem as fábricas, a produção de mercadoria, então a valorização, quem queria investir, ganhar mais dinheiro, abria uma fábrica, né? Era esse o processo. E ao longo disso, isso vai mudando. Bom, Iracema, mas qual é o processo atual? Desde década de 70, 80, né, que se houver mais tempo depois eu posso falar do processo histórico, mas o fato é que a gente entra num processo que se chama hoje de financeirização. O que isso quer dizer? Quer dizer, bom,
Se o nosso poder de compra, ele é o salário, então à medida que, se o salário vai aumentando, o nosso poder de compra vai aumentando, as empresas vão produzindo mais produtos, porque a gente vai consumir mais. Consumir mais. Óbvio. Ao longo desse período, não é isso que se tem. O que se tem é um aumento da capacidade financeira, né? De comprar mais produtos a partir do parcelamento, a partir do empréstimo, porque aí a gente também se tem... Se tem uma ilusão quando se ganha um cartão de crédito, né? E a gente briga para ter um valor maior de limite, é uma ilusão que se está mais rico, porque isso vai proporcionar uma compra maior de produtos, mas a nossa renda não aumentou, não mudou. E o que eu quero chamar a atenção para isso? Eu quero chamar a atenção que, por exemplo, na economia norte-americana, se tem hoje uma média que cada indivíduo consome 600% da sua renda por meio de crédito. Então, cada família, cada pessoa tem lá uma média de 10 cartões de crédito. Então, vai jogando de um para o outro. Então, por isso, se tem todo esse processo. O Brasil está indo nesse mesmo caminho, tá? E esse processo também ele leva, quando a gente tem, nesse processo de financiarização, é algo também que difere de momentos anteriores. Por quê? Porque as empresas hoje, né, o mundo produtivo, ele é menor do que o mundo financeiro. Então, quem tem valores vai colocar isso em uma aplicação financeira que vai ter uma rentabilidade muitas vezes maior do que se ele fosse colocar uma empresa, ter funcionários para poder ganhar esse recurso. E, obviamente, que a gente tem, quando você está trabalhando somente do lado financeiro, você tem sempre o dinheiro ali disponível. Quando você tem uma empresa, para você ter o dinheiro, você vai ter que vender o maquinário. Então, esse processo, ao longo do tempo, tem gerado muitos desequilíbrios na economia, e aqui a economia mundial, e o Brasil está dentro desse processo. Então, quando a gente fala de financiarização da economia, a gente tem essas duas coisas. O lado produtivo perdeu espaço para o lado financeiro, então se ganha dinheiro do lado financeiro, e isso tem impacto porque diminui os empregos, diminui a qualidade dos empregos, né? Mas também um consumo incentivado pelo crédito, incentivado pelo endividamento das famílias. Mais facilidades, né? A ponto que realmente... tinha uma época até que as pessoas tinham muito cartões de loja, né? Eu dando um relato meu, eu só tenho um cartão. Acho que tá e não quero pouco, ter né? mais, também muito guiada lá pro meu Quando economista. você tem consciência, é isso mesmo. Porque já fica complicado para controlar tu imagina vários, né? E um com uma data que vence aqui, porque eu vejo tanta gente falando, não, mas esse aqui vence nesse dia, tem melhor para mim, compra. Não, eu acho que... Eu acho agora, se eu puder dar uma dica que a Iracema vai dizer que tá certo, mesmo que, né, jornalista não tem essa autoridade, mas tem a vivência do dia a dia. Do dia a dia. Né? É um cartão, porque se há mais de um cartão mesmo, tu acaba te empolgando ali, agora em épocas de fim de ano, então se empolga mais ainda. Exatamente. E tem uma outra coisa que é sempre pagar o valor total. Não parcele. O juro, né? Porque o juro do cartão de crédito ele é um dos maiores que tem. Então, se você precisa parcelar, é melhor você pagar a sua fatura do cartão de crédito e você ter um outro empréstimo. Por exemplo, o crédito consignado, ele é um crédito mais barato do que as outras formas. Então, a dica de ouro é, precisando comprar a prazo, olha a taxa de juros e escolha a modalidade que tem a menor taxa de juros. Isso é importante. E a Iracema tinha comentado antes, aqui em bastidor, que o Brasil é o país com maior taxa de juros, né? Do mundo. Do mundo. Então, muitas vezes, claro, a gente está apertadinho, ainda mais agora com a enchente, quantas pessoas tiveram que comprar tudo de novo dentro das suas casas. A gente entende o quanto não é fácil realmente ter esse controle financeiro num país onde tem muito o que desenvolver-se, né? Muito o que se desenvolver. A gente está ainda toda nessa discussão de reforma tributária, tem muita coisa em andamento, muita coisa sendo discutida, mas eu acho que a dica da Iracema é de ouro, realmente ter controle
olhar para o que a gente gasta e aí, a partir daí, estar ligado nas taxas de juro. Olha só, já aprendi bonitinho. Estar ligado nas taxas de juro. E os modos que essas taxas... E as modalidades, Eu tenho né? mais uma dica de ouro, que é não compre por impulsão. Essa é... Não se deixe levar pela emoção. Se você tiver que comprar algo, deixa para o dia seguinte, pensa um pouquinho, reflete se realmente você precisa. Exato, e nós mulheres que nem no somos supermercado muito assim, com né? fome, né? Exatamente. E não dá para ir com fome, porque tu começa a gostar de tudo que... Aquilo eu quero provar, aquilo lá, né? Eu acho que é mais ou menos, né? Fazendo uma analogia aí, né? Sim. Gente, vocês viram que acabou o nosso programa? Nossa, a gente tinha tanta pergunta ainda para essa. A gente tinha feito uma lista com muitas perguntas. A gente sabia que ia ser uma conversa gostosa. Passou rápido, sempre passa rápido. Já passou quanto tempo? Já passou quase uma hora aqui de programa. Mas, Iracema, a gente fica muito feliz, realmente, em te ter aqui no programa, como essa última grande mulher que a gente recebeu aqui no De Cara com Elas em 2024. E te deixo aí as tuas palavras finais também em aberto. Eu agradeço o convite, dizer que falar de economia é a minha alma falando, né? Porque de tanto que eu gosto e que eu me realizo quando eu estudo economia. E por quê? Porque eu entendo que a economia ela deve servir às pessoas. Então, nós, enquanto sociedade, não interessa qual é o valor do PIB, interessa se as pessoas estão bem, se as pessoas estão realizadas. E a gente passa por um momento histórico, que eu digo que nós estamos numa crise civilizatória. O nosso modelo de civilização, ele está dando sinais que tem problema. Quando a gente não cuida do meio ambiente e a gente tem esse revés, quando a gente tem uma pandemia que é exatamente para o ser humano parar, analisar e refletir sobre a sua vida. Porque qual é o sentido? Aí eu vou trazer um pouco da filosofia, que é o meu outro... paixão. Minha outra paixão, que é dizer, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é nós sermos seres humanos. E o que é o ser humano, né? Quando, filosoficamente, a gente diria que cada ser vem nesse mundo para realizar o que é de sua natureza. Então, uma macieira, ela se realiza quando ela dá muitas maçãs, e ela dá isso com amor para todos que estão ali recolhendo e desfrutando de uma maçã. E qual é o produto do ser humano? Para que o ser humano veio a esse mundo, então? Veio pela bondade, para distribuir bondade. Esse é o nosso produto. Então, quando a gente se realiza e quando a gente traz bondade, quando a gente se conecta com as outras pessoas e coloca o coração à frente disso, não interessa quanto que esse ganha, não interessa o que eu tenho, o que interessa é a gente se conectar com as pessoas de alma. Nós somos felizes e toda a economia, então todo mundo também se realiza. Essa é a nossa natureza. Então, eu quero deixar essa mensagem. Olha que mensagem. Deixar essa mensagem de final de ano. Olha, maravilhosa. Mensagem bonita de fechamento, acho que, do nosso programa. Gente, ficamos por aqui. Agradecemos mais uma vez, Iracema. Mais uma vez, eu e Vanessa estamos juntas. Conectadas, querendo fazer o bem, querendo dar voz a tantas mulheres incríveis que a gente tem ao nosso redor. E até 2025. Beijo. Beijo grande.